Primeira vez no palco, apresentação, medo e insegurança. E sempre difícil para a maioria. E sinal de pânico da vida. Falar quando a casa tá lotada. E medo de rir. Ou de simplesmente falar. O que pensar, resumir. Um trabalho e realmente difícil. Mas se não lutar sempre será um fracassado. Mas como vencer o medo do público? Seja na escola ou em um palco. Tu tem estudar o seu público. Treinar em casa e se prepara. E se erra, paciência. O jogo ainda não acabou, pode melhora. Tente olhar para frente. De cima da ar de confiança. Tente evitar falar demais. Leve sempre uma cola. Pequena para evitar se esquecer sua fala. Mas faça de tudo para não ler. Tente dar exemplos simples. Ou seja, que qualquer pessoa entenda. E se for em grupo, evite ser primeiro. Mas não queira ser o último. Preste atenção em sua volta. E criar um ambiente da sua fala. Ou seja, tente transformar a sua fala em objetos, sons, imagens, substituindo as pessoas por algo que está saindo da sua boca. Mas se for falar de coisas negativas, tente transforma ou mostra algo de bom. Se possível, e se for apresentar em grupo, leia antes a fala de todos do grupo. Pode ser útil e te dá argumento. Na hora de você fala, não tente copiar o jeito das pessoas ou sua fala. Porque cada pessoa é ela mesma. A piada que sair da boca dele pode não ter a mesma graça. Quando sair da sua boca, escreva se possível seus erros. E acerte o que lembra de cada apresentação. Isso vai te dar confiança. Se alguém fizer uma pergunta, tente responder com que saber. Não do mesmo jeito que tá no livro. Porque isso conta que não há decoro. As respostas realmente se esforço. Evite falar nomes de pessoas. Tente falar mais de fatos. Porque pode errar os nomes. E ficar difícil consertar. Sem que ninguém perceba. Tente demonstra confiança. Faça gestos com a mão para ficar mais calmo. Procure andar um pouco enguando. Fala se alguém te critica. Diga paciência, depois com o tempo vou melhora. Se estiver com ansiedade, imagine que tudo deu certo. E nos aplausos da plateia nota 10. E continue, e se alguém rir, ignore porque ninguém rir. De um fracassado porque nem o enxergar. Essas dicas podem não fazer sentido. Mas com tempo, treinamento e esforço, transforma o medo em força. Para vencer na vida. Evite presta atenção na plateia. E se concentre somente na sua fala. Isso vai aumentar o foco se esquecer o que falar. Mude de assunto, mas tenha cuidado para não mudar o tema da palestra. Treine na frente do espelho antes de fala. No palco, escrever com suas palavras. Antes e depois de cada apresentação. Tente falar como se estive conversando com uma sua pessoa ou seu melhor amigo. Não tenha pressa, leia um pouco antes para ter mais ou menos ideia do que vai falar. Evite repetir palavra. Tente criar uma história antes de fala para seguir uma lógica. Ou seja, uma narrativa. Seja como for, sempre tente. Lembra a primeira vez e difícil. Mas com o tempo vou melhorar. E posso ser melhor a cada dia, pense nisso. Obrigado pela paciência e até outro dia.